Jurassic Park, o 26º livro que eu estou lendo esse ano, para o meu desafio de ler 36.500 páginas até o fim do ano, ou seja, uma média de 100 páginas por dia. E com a leitura desse livro aqui, eu completo 10.448 páginas, o que eu acho que está sendo um processo bem legal para mim. Bem, esse aqui é um livro do Michael Crichton e foi publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Essa aqui já é uma edição antiga, eu diria até que meio que clássica da Aleph, com essa borda aqui vermelha, e a edição atual ela segue um padrão diferente da capa, uma capa bem mais colorida e tudo mais, que eu até acho interessante essa proposta de design nova da Aleph, mas em específico para Jurassic Park eu gosto mais dessa versão aqui. Bem, todo mundo sabe que existe o filme Jurassic Park e ele foi inspirado nesse livro do Michael Crichton, escrito, se não me engano, 2 anos antes da publicação do livro. E a estrutura geral da história ela é bem semelhante. Tem algumas... O, o cara ricão lá tá fazendo um parque de dinossauros, meio que secreto, não pode o negócio vazar, e ele chega e convida alguns especialistas, alguns consultores, para irem avaliar o parque e verificarem a segurança geral da coisa, ver como estão as instalações, verificar se tem alguns problemas e tudo mais. E conforme eles estão lá visitando o parque, também tem os sobrinhos do velho, e acaba acontecendo alguns problemas, os dinossauros se soltam, e aí muito pânico, correria, mordidas, dentadas, gente morrendo, até finalmente conseguirem fugir. O livro segue essa estrutura geral, só que ele é muito mais... desenvolve alguns aspectos que o filme não chega a abordar. Em primeiro lugar, o livro demora um pouco para você chegar no Parque dos Dinossauros. Ele demora um pouco até mesmo para mostrar os protagonistas. O Michael Crichton começa mostrando vários eventos relacionados ao parque que vão acontecendo na Costa Rica, de pessoas que não têm protagonismo na história, mas que têm algum envolvimento na região, notando indícios de animais estranhos, de situações estranhas que estão ocorrendo pela região da costa da costa próxima de onde fica a ilha. Embora a ilha seja bem distante da costa, seria a região mais próxima, digamos assim. E as pessoas vão investigando esses detalhes, encontrando algumas coisas estranhas, um animalzinho que parecia um lagarto que nunca tinha sido visto antes, alguns bebês que morreram no berço, aparentemente atacados por algumas criaturas que o pessoal não conhecia, e algumas lendas locais relacionadas a tudo isso. E isso tudo vai estabelecendo a ideia de que o parque não é um lugar que está sendo controlado, de que coisas escaparam do parque. E então esses rumores vão surgindo e vão pressionando o pessoal da InGen, que é a empresa do Jurassic Park. Se eu não me engano é esse nome, eu posso estar enganado. Essa minha... não, é exatamente a do Jurassic Park. Acabei de pesquisar aqui. E a InGen acaba sendo forçada a fazer essa averiguação por causa dos acionistas, por causa dos advogados que estão relacionados com os acionistas que injetaram uma grana no projeto, sem nem saber exatamente qual é o projeto. O gato quer sair do quarto, então pode ir, cachorro. Vai, vai. E acaba levando aos eventos que são a história do livro. E com isso a gente é introduzido aos personagens já conhecidos, como o Dr. Alan Grant, um paleontólogo especialista em dinossauros, a botânica Sarah Harding, que trabalha com ele também em escavações. Tem aquela cena lá que eles estão escavando um Velociraptor e tudo mais, embora não tenha a icônica garra do Velociraptor, não carrega nenhuma com ele. Além do clássico Ian Malcolm, que eles vinham encontrar depois, quando eles já estão indo para o Parque dos Dinossauros. E alguns outros personagens que eles aparecem no filme, como por exemplo o casal de netos do dono da empresa, esqueci o nome, vou chamar ele de velho mesmo. Talvez eu consiga ver aqui rapidinho. E nisso eles são convidados, é o John Hammond, eu não lembrei, eu vi aqui rapidinho. E nisso eles são convidados para ir ao parque averiguar, porque eles já tinham fornecido um trabalho de consultoria sem saber exatamente com o que eles estavam trabalhando. Mas algumas partes do tipo, o Alan Grant foi contatado para fazer um estudo de o que comeriam os dinossauros, ele fez o estudo dele, recebeu dinheiro como consultor. E aí chama essas pessoas para ir no parque junto com o advogado Gennaro, que é um
faz parte de uma firma que gerencia esses negócios, ele também detém algumas ações da empresa lá da Engen e do Parque dos Dinossauros, mesmo sem saber exatamente o que está sendo feito. E tem muito, e pode simplesmente fechar a operação, fechar o financiamento se as coisas estiverem ruins. E as coisas estão parecendo ruins porque tiveram alguns acidentes, tiveram alguns rumores estranhos. Então ele força o John Hammond a formar essa equipe de consultores para ir visitar o parque e ver como está a situação. Então uma coisa que a gente logo percebe aqui é que o Michael Crichton, para quem não conhece, ele é um escritor de thrillers de ficção científica. E essa ideia da parte científica, ele se importa muito, ele coloca muito isso, muitos detalhes de estudos reais e fictícios, que os personagens vão lembrando, vão comentando, vão conversando. O que é um detalhe que o filme até busca inserir, mas não consegue fazer da mesma forma que um livro consegue. O que tem pontos positivos e negativos nessa abordagem, porque muitas vezes esses segmentos ficam parecendo um pouco de infodump, despejo de informações. Às vezes o personagem para pensar sobre isso, para lembrar de algum detalhe, e o Michael Crichton coloca bastante coisa no texto. O que, de certa forma, para muita gente pode fazer com que o texto fique com um ritmo ruim, ou fique a história meio lenta quando tem essas intromissões, digamos assim. No entanto, eu particularmente gosto muito, porque é interessante esse trabalho que o Michael Crichton faz, que se torna, não, eu acho que faz parte da ideia de um thriller científico, e se torna não só uma coisa assim para ambientar e para apresentar os conceitos para leitores que, em geral, vão ser leigos nessas áreas que estão sendo discutidas, mas também serve até para fazer uma espécie de divulgação científica para as pessoas se interessarem nesses aspectos. É claro que nada como o filme Jurassic Park, com aqueles dinossauros lá que o Steven Spielberg botou na telona, nada serviu mais do que isso para popularizar os dinossauros na cultura pop. No entanto, se o filme não existisse, eu acho que o Michael Crichton teria feito um bom trabalho para quem lesse o livro dele ter uma noção muito boa de estudos modernos de dinossauro, como os dinossauros se comportam, como os dinossauros agiam, e fazer a pessoa se interessar por dinossauros, se interessar por paleontologia, esses estudos de animais antigos, além de outras questões. E é muito legal como ele vai falando, tipo, não, você pensava que os dinossauros eram lentos, eram isso, eram aquilo, mas na verdade eles tinham sangue quente, eram muito ativos. Ele vai tentando passar uma ideia científica para o conhecimento da época de como seriam os dinossauros e fazer esses dinossauros funcionarem dentro da trama do livro enquanto eles interagem de formas muitas vezes violentas com os personagens. Então eu acho que fica um negócio muito legal. E outro aspecto que o filme até toca, mas que fica até um pouco estranho no filme e no livro fica bem fundamentado, é a presença do Ian Malcolm. O Ian Malcolm, eu acho que é o personagem mais famoso da série Jurassic Park. Ele é tão famoso que Jurassic Park ganhou uma continuação só para ter ele como protagonista, que foi O Mundo Perdido. Ele é um matemático que estuda a teoria do caos. E no filme ele até comenta sobre a teoria do caos, faz alguns comentários interessantes, como a cena que ele bota a gota de água na mão da Sarah Harding para mostrar que os padrões complexos, blá blá blá, a gota sempre vai para um lugar diferente. Só que eu acho que no filme fica assim do tipo, por que caralhos chamaram um matemático que nem o Ian Malcolm para participar desse projeto? E no livro isso fica mais a fundo. O autor vai falando sobre como a ideia dos sistemas complexos de teoria do caos estavam em voga na época, estavam famosos, e por isso contratam o Ian Malcolm para fazer simulação, porque era algo que estava na moda e que precisava serviria para ajudar na validação do projeto. E durante o livro, o Ian Malcolm vai fazendo vários comentários sobre a teoria do caos e sobre esses sistemas complexos, que seriam sistemas que a gente não consegue avaliar todas as variáveis, saber o estado de todas as variáveis para prever o comportamento futuro, porque são tantas questões agindo, tantos detalhes que vão se acumulando, que vão se juntando em cada iteração, que fica algo impossível de prever e que geralmente sai do controle quando a gente tenta exercer um controle. E acaba que o livro é muito disso, é muito sobre... na verdade, o livro é estruturado segundo iterações de um sistema caótico. É separado em partes, como ele divide de terceira interação, ele vai mostrando aqui um gráfico fractal, e sempre com uma citação do Ian Malcolm falando sobre isso. Então,
Eu acho que não só um livro sobre dinossauros, é um livro sobre tentar mostrar um sistema fechado, que é o Jurassic Park, que na verdade não é exatamente tão fechado assim, que ele é complexo, então ele não pode ser previsto, mas que ainda assim um homem tenta dominar e tenta controlar usando coisas que ele simplesmente não conhece, que são animais do passado que ele não compreende de fato, o comportamento, a forma como esses animais são, o que eles são capazes, o que precisa para estar criando esses animais que são completamente selvagens e completamente alienígenas praticamente ao que a gente tem conhecimento na modernidade. A gente sabe como um dinossauro é, pode saber como são as estruturas físicas dele, mas o comportamento dele mesmo na época, eu não acompanho os estudos, eu gosto muito de dinossauro, mas não sou nenhum pesquisador nem nada do tipo, muito longe disso, eu sou só um curioso que às vezes dá uma olhada em algumas coisas, mas a ideia é que a gente não teria como saber de fato como são esses animais, só conhecê-los em sua totalidade. E, no entanto, o John Hammond e o Dr. Wu, que inclusive tem uma participação muito maior aqui do que no filme, que ele aparece só em uma cena, que é da incubadora, eles tentam controlar, tentam moldar, manipular, criar, e esse sistema, que como o Ian Malcolm vive falando, desde o início, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Ele invariavelmente começa a dar errado porque as pessoas não têm controle sobre isso. Então esse tema da arrogância humana e principalmente capitalista fica muito mais claro no livro. É claro que assim, no filme a gente consegue pegar esses temas, mas no filme está mais interessando a fazer um lance mais aventuresco, para a família ver dinossauros, um pouco de aventura e coisa e tal. Você dá para ver claramente essas questões no filme, mas no livro isso fica muito mais apresentado, muito mais fundamentado, conforme ele vai colocando dando mais atenção à questão das empresas, o que as empresas de genética estavam fazendo, várias coisas que eram antiéticas, e se focando bastante nesse lado. Inclusive o John Hammond, que no filme é um velho benigno, bonzinho, que gosta de crianças e que quer fazer um parque dos dinossauros pura e simplesmente por causa de filantropia, porque quer que as pessoas conheçam os dinossauros, quer que as crianças se divirtam com os dinossauros. Aqui no livro, ele é um capitalista escroto que está fazendo esse grande projeto à frente de todo mundo, tomando vários atalhos que custam a vida das pessoas e de alguns funcionários, antes mesmo de começar a grande catástrofe do Parque dos Dinossauros, porque ele quer dinheiro. E ele nem gosta tanto de criança assim. Enquanto que a figura do Gennaro, que é o advogado, que tem uma morte bem rápida no filme, ele é o cara que é comido na privada pelo Tiranossauro, o cara tem muito mais importância aqui no livro, é quase um co-protagonista, ele é tão importante quanto o Ian Malcolm em questão de agir dentro do livro, que é um personagem completamente diferente. Ele realmente tem bastante momentos de ação, bastante momentos em que ele faz coisa, e apesar dele ter a parcela de culpa dele na situação toda, afinal ele estava investindo em uma coisa desconhecida, que ele sabia os detalhes por alto, mas que era um negócio bem meio, não é exatamente sinistro, mas bem assim, parece algo à margem da lei, em busca do lucro, à margem da lei para buscar o lucro, ele tem a parcela de culpa, mas ele não é aquele cara que olha os dinossauros e pensa, caralho, a gente vai ganhar uma fortuna com isso. Ele o tempo todo fica cético, fica impressionado com os dinossauros, mas fica cético do tipo, tem como controlar essas coisas? E ele ouve o Ian Malcolm falando que ia dar tudo errado. E o John Hammond, obviamente, fica pirado com o Ian Malcolm por causa dele dizer que o xodó dele, que é o parque dele, que vai dar rios de dinheiro, está, obviamente, fadado a fracasso. Então, é um livro que eu gostei muito da leitura, e na verdade isso aqui é uma releitura, porque eu já tinha lido ele em formato pirata na internet, em TXT, não, testei não, em .doc, não foi nem PDF, é bastante tempo, e que agora, depois de muitos anos que eu comprei ele, eu finalmente li em formato físico, para ler logo em seguida o Mundo Perdido, que eu vou estar comentando aqui. E uma coisa que eu não posso deixar de falar nesse... tem as crianças também, que tem um papel mais ou menos parecido com os filmes, com o do filme, embora o garoto seja mais velho e a garota mais nova. E o filme fez uma ótima inversão, porque a personagem da garotinha é chata. É chata assim de um jeito que foi feito para ser chata e de um jeito besta, sacou? Não precisava ser um personagem desse jeito. Ela é mais interessante a personagem dela no filme, que é um pouco mais velha. Inclusive, a questão das personagens femininas nesse livro é muito complicada,
porque temos duas personagens femininas, praticamente. Tem uma antes, que é uma enfermeira lá, uma médica, inclusive o livro abre com ela, uma bióloga que depois aparece. Mas de personagem mesmo que está no Jurassic Park, temos a doutora Sarah Harding, que é uma botânica, e a garota, a irmã lá, a irmã lá que gosta de beisebol. A Sarah Harding, ela tem muito pouco protagonismo, ela fica na maior parte do livro sem fazer nada, a maior parte do livro sem aparecer, ela tá lá com o cara que tá tratando os dinossauros. E o tempo todo o Michael Crichton faz questão de falar que tem alguém olhando para as pernas dela, que tem alguém olhando para a juventude dela, e que fazendo insinuações que ela é muito bonita e que as pessoas estão prestando atenção dela. Sem ela, tem muitas oportunidades de mostrar quem ela é enquanto personagem. Ela tem algumas cenas que ela faz um negócio lá legal, quando ela tá fugindo dos Velociraptors, mas só isso. Enquanto que a garotinha é um pé no saco. Ela só aparece pra ser inconveniente. É aquele personagem assim que não é nem alívio cômico, é só um alívio, sabe, assim, vou colocar um gremlin que só vai trazer dor de cabeça para o pessoal e que só vai ser desnecessário e chato. É a personagem da garotinha lá, a neta do John Hammond. Então é uma personagem bem ruim e o livro é latentemente machista nesse sentido, porque a, a adulta doutora é o tempo todo objetificada e não tem protagonismo, e a garotinha é vista como um grande inconveniente que só faz atrapalhar. Então é bem complicado esse negócio e fica assim com toda a cara de que as mulheres nessa história não servem para nada, não fazem nada e só estão lá como inconveniente. Então é complicado. Mas o livro é uma leitura que eu gosto de dinossauros, eu acho que foi uma obra muito legal do Michael Crichton. Ela não é de forma nenhuma super genial, mas ela tem os pontos altos dela. Eu acho que é uma obra bem competente. E que quem gosta de dinossauros vai gostar da leitura sim. Ela tem várias situações que são diferentes do livro, do filme, embora a estrutura geral seja parecida, e várias divergências em relação a como os personagens se comportam. Enquanto no filme o Dr. Alan Grant ele não gosta de crianças e não sabe lidar com crianças, e durante o filme vai aprendendo a se conectar com os netos do John Hammond, no livro ele adora crianças. E por que ele adora crianças? Porque ele trabalha com dinossauros, ele trabalha com dinossauros a vida toda, e crianças em geral adoram dinossauros. Então ele gosta muito de ver o encantamento das crianças pelos dinossauros, o que é uma mudança radical no personagem, e que no filme foi colocado para ter um arco de crescimento do Alan Grant em relação a como ele se sente com crianças em geral. Mas então fica isso que eu tenho a dizer sobre o livro. O livro é legal, com algumas ressalvas, e eu acho que os fãs mais de hardcore de ficção científica não vão achar ele particularmente bom, ou no máximo vão achar legalzinho, mas pessoas que são fãs normais, que não são fãs hardcore de ficção científica, eu acho que vão curtir sim a leitura, vão achar bem legal a leitura sim, apesar desses aspectos que eu falei, de um pouco de infodump e da representação feminina dele. Ele tem pontos interessantes e os dinossauros são legais. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo. O próximo vídeo de livro que eu vou trazer será O Mundo Perdido, então um livro que eu terminei de ler junto com O Mundo Perdido e que será muito complicado de comentar, que foi E o Vento Levou. Mas por enquanto é isso, se chegou até aqui, peço que se inscreva no meu canal, estou quase conseguindo chegar até 500 inscritos, o que é uma pequena meta para mim, já que foi um longo percurso para chegar perto disso, então me ajude aí se puder. Vou ficando nessa e até o próximo vídeo.